E a ideia, né, dessa conversa é que eles apresentem para nós a experiência tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista científico, né, desse sabático que eles efetuaram. Ambos deles ficaram todos um ano, né, acho que o Stanislau ficou um pouquinho mais. E esse tipo de evento é para incentivar e tentar, vamos dizer assim, impulsionar todos os colegas, né, os jovens, os intermediários, os mais sêniores, a pensarem em executar um sabático, né, que ele é uma etapa importante da carreira, acho que em todas as etapas, né, os mais jovens para se estabelecer, criarem cooperações e parcerias internacionais, e os mais sêniores para dar aquela, vamos dizer, oxigenada nas ideias e passar um período um pouco mais dedicado à ciência, um pouco mais próximo do laboratório, e durante as etapas da carreira a gente acaba se distanciando um pouco, vamos dizer assim, de estar ali na bancada diariamente, né? Então, a minha proposta, né, para os 3 palestrantes de hoje é que a gente faça as palestras uma seguida da outra, né? Eu sugiro começar com o professor Marcelo Gellen, depois o Stanislau, depois o Rafael Boano, e depois a gente abre para uma conversa, vamos dizer assim, informal mesmo, com a plateia, com perguntas, e aí pode alternar, alguém pergunta para o Marcelo, depois se quiser perguntar para o Stanislau, e assim por diante. A gente faça uma conversa para a gente, vamos dizer assim, disseminar a experiência que vocês viveram nesse último ano no sabático. Queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, o aceite para fazer o evento, e gostaria de passar a palavra. Uma coisa, vocês permitem gravar? Sim. Ana, vamos gravar as apresentações e a discussão. Então, gostaria de passar a palavra ao professor Marcelo Gellen, que vai iniciar a sessão e vai apresentar um pouquinho da experiência dele no sabático. Boa tarde a todos, é um prazer aí que eu vou apresentar uma parte que a gente realizou no sabático aí, e eu preparei algumas transparências que tem uma parte de ciência, tem uma parte de entretenimento, mostrando um pouco que foi o local onde eu trabalhei, que foi na Universidade do Colorado, em Boulder, né, que fica no estado do Colorado, fica próximo a Denver, né, 30 milhas de Denver. Então, eu vou pedir para apresentar os slides agora, certo? Uma janela, ver se eu acho ela, vou compartilhar. Eu vou ter que abrir ela no sistema, vamos ver se vai sair certo. Faz um pouquinho de tempo que não. Ok, vou abrir ela no sistema. Tá bem. Ok, vocês estão vendo aí, pessoal? Sim, perfeito, Marcelo. Tá legal. Só, licença, professor, normalmente quando faz desse jeito que manda só uma tela, dá problema no modo apresentação. Então, se o senhor der um share, tem que compartilhar a tela inteira, não só uma aba. Aí a gente consegue ver o modo apresentação. Vocês estão vendo o modo apresentação? Não estou vendo o modo apresentação. Estamos vendo os slides só. Não, tem que ver o modo apresentação. Então, eu faço o seguinte, eu vou dar um escape aqui, e aí eu entro primeiro, então eu saio fora, tem que sair fora, então. E aí escolher, só um pouquinho, deixa eu ver como é que interromper compartilhamento, tem que interromper o compartilhamento, fazer, exato, tem que fazer antes aí a colocação, tá? Agora, aqui eu posso apresentar. É verdade, eu tenho 2 telas, às vezes eu confundo qual deve ser. Tá, essa tela aqui, compartilhar a tela no modo de colocação. Ok, só deixa eu tentar ver onde está. Ok, tá. Bom, pessoal, eu trabalhei num projeto de um sabático, né, que envolveu a Universidade do Colorado em Boulder, né,
sobre um trabalho em conjunto com o professor Daniel Schwartz. O professor Daniel Schwartz fez seu PhD em Harvard, em física, tá? Então, ele é um físico. E junto com o pós-doc deles, que era o Daniel Kim, né, certo? Que era doutor em engenharia química e biológica. Eu trabalhei no Instituto de Química e engenharia química e biológica, tá? Então, eles eram muito bons em física, engenharia. A parte de química, eles eram, digamos, faltava um pouco, né? Mas essa era a nossa parte, tá? Então, esse projeto, a nossa parte que participou, né, a minha aluna de iniciação científica, a Larissa, e a Isadora, que começou no doutorado, tá? Então, o projeto era um projeto muito interessante, era Molecular Diffusion, Tracking and Reaction of Catalysts at Solution Solid Interface, investigated by Single Molecule, tá? Que é SM, que a gente chama, Fluorescence Microscopy. Então, esse projeto colaborativo tinha uma ideia muito simples, pesquisar reações bimoleculares da área da química orgânica, tá? Mas pode ser da química inorgânica também, certo? Onde tinha uma reação de um A com B, tem um catalisador, é necessário ter esse catalisador, e esse catalisador forma, né, junta essas duas moléculas, né, certo? A e B, e forma uma molécula maior, que aí ela vai florescer, ela tem que ter essa característica de fluorescência. Então, quando ela floresce, né, imagine uma coordenada de reação, ela floresce, ela aparece como um ponto luminoso, se você estiver iluminando ela, iluminando a área, né, a superfície do catalisador. Então, essa iluminação de área de superfície do catalisador é feita de modo bastante específico, tem uma parte de ótica bastante sofisticada. A gente tem essas condições de fazer aqui, mas eu fui lá para levar o assunto que eu tinha aqui e aprender lá com eles, né, ou trocar uma experiência com eles, com a parte de tratamento de dados, sofisticação de tratamento de dados e outras coisas que eram mais ligadas à difusão molecular, tá? Bom, então, tá, deixa eu ver se está indo. Ok. Então, essas são as reações, estão vendo? Reações A mais B, a gente trabalhou com 3 tipos de reações. Reações de condensação de covanário, que é uma aminocatálise, tá? Clássica, né? Forma uma dupla ligação, tem transferência de carga entre os 2 grupos cromofóricos, né? Então, você pode ver fluorescência visível, tá? Reações de Degler-Radzinski, que são condensações formando compostos heterocíclicos, fluorescentes, geralmente, tá? E mais, finalmente, a gente fez, né, alguns trabalhos na área de reações de Suzuki-Miyamura, de acoplamento cruzado, usando paládio, né, o complexo de paládio fixo na superfície, tá? Essa área é uma área do projeto de doutorado da minha aluna Isadora, né, está continuando em colaboração com eles lá. Essa área aqui a gente terminou, certo? Tem algumas coisas para fazer, e essa área ainda está na metade, tá? Não deu para fazer tudo, tá? Bom, na sequência, se eu conseguir, estou perdendo, opa, eu estou com, tinha que aparentar o sistema da apresentação, deixa eu ver, esse aqui. Ok, tá, esse aqui vai dar, ok, agora eu vou conseguir. Então, a Universidade de Boulder é uma universidade muito bonita, uma cidade muito pequena, menor que São Carlos, tá? Então, essa é uma foto bastante interessante, vocês estão vendo a universidade aqui, a parte, né, de pedra gresa, todo prédio de pedra gresa, que vem das montanhas, tem muita pedra lá, Boulder quer dizer grande pedra, né, certo? Tá? Tradução em inglês. E o meu campus ficava mais à esquerda aqui, né, certo? Tá? E eu morava bem à direita, então eu tinha que atravessar toda a cidade, andando de bicicleta ou de carro, né? Tá? Indo ao campus, trabalhando, voltando. Tá? A cidade é muito bonita. Vocês sabem que não tem prédios altos, isso se deve ao fato de que eles conservam muito a visão das montanhas como essência. Então é muito bonita a cidade por isso. Não pode construir prédios, acho que acima de eu não sei, acho que 4 ou 5 andares. Tem alguns altos, mas foram, digamos assim, não pode mais, né? Tá? Bom, o meu trabalho, então, foi desenvolvido nesse departamento de engenharia química e biológica, um prédio novo, tá? E nesse caso eu trabalhava basicamente, né, no subsolo, muito escuro, tá? Equipamentos de microscopia, né, de última geração,
É um pouquinho diferente do que a gente tem aqui, porque eles usam fibras óticas, a gente usa laser direto, né? Tá? Então, tive que aprender a usar as fibras, reaprender a usar fibras. Câmeras bastante boas, modernas e bem rápidas, né? Da Hamamatsu. E como todo trabalho, eu acho que os outros colegas vão falar, tu tem que encostar a barriga na bancada, né? Você tem que trabalhar. Então, essa era a minha bancada, vocês veem, preparando a amostra, fazendo síntese e assim por diante. As condições de síntese não eram muito boas lá, isso me dificultou um pouco. Condições de análise eram perfeitas, mas achar vidraria para fazer síntese era quase impossível. Mas tudo bem, então esse era o meu trabalho, né? Muito nesse microscópio, mas também usamos outros mais sofisticados da central de microscopia, que era extremamente sofisticada. Tá? Então, na sequência, a gente trabalhava no escuro lá, né? Mas quando saía para fora tinha essa vista enorme, bonita, sabe? Então, Colorado é uma região muito bonita, sobre o aspecto de natureza, né, principalmente nas montanhas. Essa cidade de Boulder fica o que eles chamam de Front Range Community, uma comunidade, são as comunidades ou pequenas cidades que estão próximo da montanha, no começo da montanha, né, do Rocky Mountain, né, certo? E, então é bastante bacana, né? É bastante quente no verão e na primavera, né? Mas no outono já começa a nevar e neva bastante. Tem neve, às vezes tem neve permanente em algumas montanhas aí que acaba não saindo muito, né? Então, aí vocês estão vendo uma outra foto minha aí, né? Esse é de manhã cedo, chegando, o sol está batendo aqui, né? Na montanha, né? Esse aqui é os Flatirons, né? As montanhas que tem lá. E tem que chegar de manhã cedo. Acho que eu cheguei de bicicleta essa vez, tirei uma foto aí. E aí era muito frio. Principalmente sair à noite era bastante frio, principalmente de bicicleta, né? Às vezes dava menos 15, né? Você tinha que ou deixar a bicicleta lá no local de bicicletas, né? Ou arriscar cair um tombo, né? Pela questão de trafegar nas ciclovias, que eram muito boas, né? Mas que eram por baixo, próximo ao Boulder Creek, que era um rio de degelo, né? Então, tinha que ter muito cuidado, podia ter inundações, tinha que ter muito cuidado, né? Principalmente na parte da primavera, né? Bom, então deixa eu mostrar um pouquinho o que era o trabalho, né, certo? Tá? Só para dar uma colocação de que é. Então, se você coloca centro reativo, o centro catalítico numa superfície e observa simplesmente somente o que está na superfície, tá? E essa superfície produz coisas fluorescentes, nessa reação, por exemplo, uma reação de Covanaghi, um aminocatálise. O aminocatalisador era uma piperazina, fixa na superfície, tá? Por agentes silanos e outras coisas do tipo, tá? O grande cuidado que deve-se ter em Sindomar é que a pureza, certo? Eu trabalhava com propanol 99,9999. Sobre agentes tinha que ser altamente puros e tudo mais. Para tu ver sinais que realmente são sinais de Sindomar. Então, eu vou fazer aqui a apresentação, vocês vão ver, tá? O que acontece, parece um céu de estrelas, né? Essa é só uma parte do filme, né? Vocês estão vendo? Tá certo? Estão vendo? Sim, dá para ver direitinho. Sim, está aparecendo. Então, cada centro catalítico piscando aqui com uma intermitência está produzindo uma ou duas moléculas, né? Certo? Às vezes tem um pouquinho de difusão também, ela surge num ponto, difunde por outro. Isso é uma parte que a gente está fazendo também, perseguir as moléculas, isso tem uma boa experiência nisso. E quando você faz isso, você gera, né, uma análise estatística de vários filmes, né, para cada situação experimental, 10 filmes ou 12, né, muitos dados, né, terahertz de dados, né, e aí você surge com uma imagem de super resolução, tá? Essa imagem de super resolução usa os programas que a gente tem aqui no nosso laboratório, não que eles tinham lá, tá? A gente fez uma combinação de programa deles e programas meus, né, tá? Isso foi bastante difícil de operacionalizar, porque eles trabalhavam muito com MATLAB e nós trabalhávamos aqui com outra linguagem, tá? Mas deu para aprender, deu para fazer. Mas socialmente tem centros reativos que foram escolhidos aqui. Então, para cada centro reativo, eu posso fazer agora análise temporal, de uma série temporal. E a partir dessa série temporal, saber se está produzindo 1, 2 fluoróforos, quem está produzindo e assim por diante, tá? Então, foi isso que foi feito. Isso deu origem ao primeiro trabalho. Esse primeiro trabalho está mostrando aqui, no Physics Chemistry Letter, né? Journal of Physics Chemistry Letter, que é uma revista com bastante impacto na área de físico-química, tá? Então, vocês veem aqui que essas cores aqui do time trace aqui, né? Certo? Opa, aqui, time trace aqui. Eles evidenciam vermelho é o catalisador livre,
verde é o cara que ligou ao catalisador, e amarelo é aquele cara que reagiu na condensação e formou o produto. Cara, o produto vai embora, ele solta do catalisador, como canaliza só a superfície em TIRF, né, só uma região nanométrica da superfície em espessura, ele logo vai embora, né, o solvente não volta. Às vezes ele volta, né, absorve, mas tem que ser classificado esses pontos, tá? Então, esse foi um trabalho. Eu também usei no sabático uma possibilidade de fazer um trabalho de revisão com um artigo que eu tinha que fazer, né, um review, né, tá? Eu publiquei esse artigo aqui, que era sobre o centenário da equação de Stern-Vogel. Lembrando que Stern-Vogel Stern foi exatamente o cara que ganhou o prêmio Nobel de Física, em Física Atômica, iniciou a Física Atômica. O que eu fiz ao longo desses últimos anos foi desenvolver essa equação a um nível bastante mais sofisticado, tá? E aí eu fiz uma revisão de tudo isso aí, que era o centenário dessa equação. Era uma equação linear, passou a ser uma equação integral, uma série de outras coisas matemáticas interessantes. E que eu fiz a revisão, botei algumas outras coisas assim e publiquei. Eu já saí daqui do Brasil com a ideia de fazer esse artigo de revisão. Tá? E lá eu tive essa possibilidade de ter uma sala, ter acesso a bastante bibliografia e tudo mais tempo, né, que isso o Sabático nos deu, né, para investir num artigo de revisão. Tá? Bom, isso aí, deixa eu falar um pouco sobre questões de atividades. Fim de semana é muito bonito. Tá? Então, eu fui com a minha família, tá? Sabrina, minha esposa, Beatriz, minha filha. Tá? Sabrina fez um pós-doutorado em bioquímica, tá? Produziu bons artigos e até uma patente internacional. Tá? Realmente trabalhou muito. Tá? E Beatriz é que mais aprende inglês, né? Que ia para a escola, né? Onde realmente se aprende inglês, em contactar com as pessoas. Não, o laboratório era mais conversa científica, né? Mas eu estou fim de semana lá voltado a fazer caminhadas no verão, tá? Caminhadas por... Quem gosta de mountain bike é a região mais bonita, uma das regiões mais bonitas, a Califórnia ganha, mas a mountain bike lá é muito bonita também. Caminhadas também. A única coisa que eles colocam para você quando fazer uma caminhada lá é ter o cuidado de não levar nada comestível. Nada comestível, pipoca, por exemplo. Se você levar pipoca lá, uma sacola, um negócio, você corre o risco de os ursos virem atrás de você, porque eles cheiram pipoca a mais ou menos uns 2, 3 quilômetros de distância. Então, você tem que seguir e aprender essas coisas, sabe? Não é se aventurar direto, né, achando que é. E tem a vida nativa lá de animais é muito grande. Tem que ter bastante cuidado, tem que seguir as orientações, e principalmente a série de orientações que eles passam. Você tem que informar onde você está indo, uma série de coisas interessantes. No fim de semana também tem, né, o que todo mundo faz nos Estados Unidos, né, olhar o jogo de futebol americano, é muito divertido. Tá? Bom, às vezes neva demais, né? Neva demais, então o seu carro fica completamente lotado de neve, aí você tem que achar o jeito de sair, principalmente no fim de semana, neva na sexta-feira, ligava sábado, você queria sair, o carro estava lotado. Então, o melhor aí era tirar a neve e fazer um esqui nas montanhas. A 20 minutos você tinha uma estação de esqui, você podia ir durante o fim de semana, e aí se divertir tanto com a família, né, certo? Tá? Para brincar um pouco, né? Ou, né, descer umas rampas lá, se você se arrisca a aprender. Eu consegui aprender, eu já era um pouco treinado para algumas coisas desse tipo, consegui aprender. Tive um grande aprendizado de um grande amigo americano, que era quase um profissional de snowboard, né? O cara que ficou amigo meu lá, que morava perto da minha casa. Então, uma parte importante é dedicar muito fortemente à parte de ciência, trabalhar arduamente, realmente trabalhar das 8, às vezes às 8, ou, né, certo? Mas no fim de semana eles não trabalham, eu vi que eles muito pouco, tá? Às vezes no sábado a gente ia lá, quando tinha necessidade, tá? Mas no fim de semana normalmente é mais para você se dedicar à família, se dedicar a outras coisas culturais e assim por diante. Você participa de coisas culturais, né? Especialmente de escola de crianças e assim por diante, você tem que participar. Bom, eu tive alguns amigos muito bons lá, que foi o professor Dan Schwartz, né, e o Dan Kim, e outros do grupo, né, certo? Tem coisas memoráveis. Mas tem um grupo de amizade aí que foi muito interessante, que eu vou mostrar aqui, né, que era o futebol, que chegou a ser o futebol na neve. Né? Esse dia minha filha não foi jogar junto, né? Mas vi as crianças jogam futebol, mulheres jogam futebol, e o pessoal joga. Nessa foto tem vários caras importantes aqui, né? Claro, sou eu, né? Talvez assim, um pouco importante. Até fui importante, os caras falaram que eu estava ficando famoso lá.
participei de umas coisas da cidade lá, né? Mas esse era meu grande amigo, o Bradford, né, de Boulder mesmo, certo? Tá? E esse cara que vocês estão vendo aqui, ó, não dá para ver esse bonezinho azul, certo? Calça marrom, né? Certo? Ele não aparece, ele não tem um braço, tá? Eu não conhecia ele vinha jogar lá, aí o Bradford falou, não, Marcelo, esse cara aí é famoso, esse cara é famoso, certo? E de fato, ele o nome dele é Aaron Ralston, né? Esse Aaron Ralston, na verdade, ele é o cara que perdeu o braço quando foi fazer escaladas, né, no Colorado, ficou preso numa pedra. E até tem um filme, 127 Horas, um filme feito, né, certo, em homenagem a isso, né, claro. Ele é o cara que ficou preso e teve que cortar o próprio braço, sabe? Então, sabe, ele contou a experiência, estava lá, é realmente significativo ter um pouco de conhecimento além do conhecimento científico. Então, essa turma era muito boa para isso aí. Tá? Bom, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre as questões de dicas para quem está indo. Tá? Eu tive várias dificuldades para achar lugar, tá? Para ficar, principalmente com família. Se você vai sozinho, é mais fácil, você pode ficar na casa de alguém, num apartamento que já está alugado, tá ali. Mas se você vai com mais pessoas, não tem, eles não permitem uma ocupação maior, né, uma república. Lá, se tu aluga para 3 pessoas, tem que ter 3. Se tiver 4, a polícia bate lá e manda alguém sair, né? É meio complicado lá, pelo menos em Colorado. Então, tem lá, todos os imóveis são cadastrados na prefeitura com o número máximo de ocupantes. Então, uma das coisas que eu vi, que eu consegui, né, que você até tem o nome do seminário de hoje, é o Sabbatical Homes, que hoje está bem mais moderno que estava naquela época, e ele se destina ao aluguel de temporada mais longa, e aluga quem está saindo da cidade e vai indo para outro lugar e quer alugar o seu próprio lugar, especialmente para professores, pós-graduandos, doutores, que querem fazer uma atividade acadêmica, tá? Então, é muito fácil entrar nesse site, eu recomendo. Você consegue fazer o contrato direto com o proprietário, você consegue fazer, não pagar aquelas taxas exorbitantes, né, das imobiliárias americanas, que pedem hoje algo como 5 aluguéis, que pode chegar a quase $10 mil, né, ou 2, 3 aluguéis, é muito, e mais a transferência que você tem que fazer. Então, normalmente, a pessoa acaba te conhecendo, tu pede para o seu supervisor lá, o cara vai trabalhar contigo lá, né, certo? O Dan Schwartz, ele foi muito prestativo, ele conversou com o proprietário, não, o Marcelo está vindo, ele vai se instalar com a família, o cara é professor na universidade, informa tudo, consegue lugar. Então, essa é uma das dicas que eu dou, tá? E as outras dicas que tem, são dicas bem simples, é que é vinculado à universidade. Cada universidade tem um cronograma de documentação que deve ser feito, tá? Claro, existe possibilidade de você ficar nas residências estudantis. Eu tentei ficar, mas dependendo do prazo que te inscreve, não dá tempo, certo? Eles têm que escrever acho, quase meio ano antes para concorrer, para escolher, sabe? É bem difícil, tá? Então, é isso aí que eu tinha para apresentar e eu vou deixar a palavra para os meus outros colegas, né? Tá? Stanislau e o Rafael. Obrigado pela atenção. Eu respondo a tudo nessa parte de ciência, que é meio complicado. Mas respondo também, tá? As dificuldades que tem de fazer a parte prática no laboratório, né? Não pense que lá vocês vão encontrar as coisas extremamente sofisticadas. Eu encontrei muitas coisas sofisticadas, mas é muito similar do que tem no Brasil. Realmente, nós aqui isso me deu para ver, assim, eu fazia tempo que eu não tinha visto, né? Com treino longo. Mas a gente está muito bem aqui no Instituto de Química de São Carlos e institutos ao redor, né, certo? Em termos de instrumentação, em termos de facilidades, em termos de coisas que a gente tem. Por exemplo, meu laboratório equipara-se ao laboratório onde eu fui trabalhar. Tá? Claro, eles tinham conhecimento específico de outras áreas que eu não tinha, que eu aprendi, acabei ensinando outras coisas, assim por diante. Então, foi muito bom. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Agradeço a sua apresentação. Então, dando continuidade, vou passar a palavra ao professor Stanislau. Bom, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, quero aproveitar, deixa aqui, parabenizar o Marcelo, coloquei até a mensagem aqui. Espetacular, Marcelo, gostei aqui da sua apresentação. Agora você me deixou numa responsabilidade grande, né? Tem que seguir na mesma qualidade. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu vou tentar compartilhar aqui, eu tenho que compartilhar já a tela inteira, é isso?
Vamos lá. Onde é que está? Será que é isto? Share. A hora que estiver aparecendo aí, vocês me avisem, por favor. Agora eu não estou mais vendo vocês. Está aparecendo aí? Está no ponto. Sim. Ótimo, maravilha. Vamos lá, então. Acho que tem um laser point aqui. Bom, vamos lá. Então, o que eu preparei aqui, uma pequena apresentação também, eu vou tentar ser breve, mas comentar algumas coisas dessa experiência, que foi uma experiência muito bacana e muito interessante aí na minha, vamos dizer assim, na minha jornada enquanto professor, pesquisador, né? Foi o meu primeiro pós-doc no exterior, né? A primeira estada no exterior, então foi uma experiência muito bacana, tá? A minha estadia lá no exterior foi em função de uma bolsa de pesquisa no exterior, uma bolsa BPE da FAPESP, tá? Eu fui para os Estados Unidos, assim como o Marcelo, e eu fiquei no estado da Califórnia, tá? Então, o estado da Califórnia fica aqui nessa costa, tá? Então, vai ser aqui do lado do Oceano Pacífico, né? Então, aqui é a bandeira do estado da Califórnia, então foi nessa região que eu fiquei. Eu fiquei especificamente na cidade de Davis. Interessante aqui, né? O pessoal que gosta de bike, o símbolo da cidade de Davis é uma bicicleta, das bicicletas antigas, tá? Cidade de Davis, ela fica bem próximo da capital da Califórnia, em Sacramento. Fica mais ou menos 21 milhas, coisa de 20 minutos de carro, tá? Próximo de Sacramento. Aqui é uma foto do centro da cidade. É uma cidadezinha muito bacana, muito pitoresca, uma cidade pequena. A estimativa aqui, 2019, tá, da população era menos de 70 mil habitantes, então 69 mil e alguma coisa, deve girar em torno, aí, vamos arredondar, em torno de 70 mil habitantes, mas não deve chegar a isso. Então, é uma cidadezinha muito bacana, muito bonita. É considerada a cidade mais bike-friendly do planeta. É a cidade que, segundo as estatísticas, tem mais de uma bicicleta se comparado ao número de moradores, né? Tem mais bicicletas do que moradores, tá? E é o meio de transporte que o pessoal mais usa. Então, quando eu estive por lá também, fiz bastante uso de bicicleta, né? Comprei uma bicicleta e a gente andava bastante por lá, tá? Bom, essa aqui era a casinha que a gente morava, tá? Eu e a Fernanda essa aqui. Aqui a gente está saindo de casa um dia de bicicleta aí paramentado, tá? Isso aqui era o que eu fazia todo dia para ir para a universidade. A gente morava um pouco retirado, downtown é aqui assim, na cidade de Davis. A gente morava um pouquinho afastado, mas para o meio rural era próximo de um campo de golfe, na verdade, né? Eu não jogo golfe, mas a gente volta e meia acordava de manhã, tinha as bolinhas de golfe que espalhadas pelo pátio da casa, né? Então a gente alugava essa casinha aqui, e aí o pessoal pensa, nossa, você fazia aí 4 milhas e meia, quase 4,6 milhas para ir para a universidade, mas eu tanto para voltar, dá umas 9 milhas mais ou menos. Isso aí deve dar o quê? Dá em torno de quase 15 quilômetros por dia. Pô, Stanislau, você emagreceu. Coisa nenhuma, né? O que a gente emagreceu lá, a gente também aproveitou bastante, né? E comida lá também, a comida americana, ela é muito boa, mas também bastante calórica, então no balanço de massa deve ter mantido ou talvez ganhado um pouco de peso, apesar de que eu espero que os índices bioquímicos estejam um pouquinho melhor, já que a atividade física era diária, né, com bicicleta, então era muito bacana essa parte aí. Para a gente se localizar, tá? A Universidade da Califórnia, esse que é o brasão da Universidade da Califórnia de Davis, tá? A Universidade da Califórnia, ela é semelhante em alguns aspectos, se a gente pensar pelo menos na disposição das unidades, parecido com a USP, né, que tem a unidade de São Paulo, São Carlos, Ribeirão, assim por diante, né? Então, a UC Davis tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 campos. No passado, cada camp era responsável por uma área de conhecimento. Então, por exemplo, aqui tem duas áreas que são bem famosas, a própria UC Berkeley, que é muito famosa na área de química, Davis também tem uma reputação muito boa na área de química, embora Davis seja muito mais uma universidade voltada para a parte de ciências agrárias.
Então, como a cidade era uma cidade pequena, na verdade era uma fazenda, né, que foi transformada numa cidade a partir do surgimento da universidade, que tem um peso muito grande para o surgimento da cidade. Né? É a número 1 na área de veterinária no planeta, tá? Então é um curso muito forte lá. Seguido você encontrava o pessoal que vinha lá do Oriente, né? Os pesquisadores lá que iam para lá, mando do Sheik, para aprender a fazer melhoramento genético de cavalos, de raça. Então tinha assim muito voltado para essa parte agrícola, e é uma das melhores do mundo na área de Food Science and Technology. Tá? Então, quando você fala de UC Davis, normalmente você acaba associando, você acaba lembrando da parte de ciência de alimentos e vitivinicultura, que funcionam muito próximas, então, aqui nessa unidade da Universidade da Califórnia. Bom, dentro da Universidade da Califórnia, como eu comentei, eu fiquei no Departamento de Food Science and Technology. Essa aqui é uma vista do prédio. Mais ou menos assim, esse prédio ele é recente, tá? Eu já vou contar um pouquinho da história desse prédio aqui. É um prédio de 3 andares desse lado, onde funciona principalmente a parte de Food Science, e esse prédio vizinho aqui, esse prédio irmão, né, da Food Science, é onde funciona a parte de vitivinicultura. Tá? Todos esses prédios, eles foram construídos considerando uma engenharia vamos dizer assim, ambientalmente amigável, que faz reciclagem de água, economia de energia. Foi todo projetado para estar, vamos dizer assim, de acordo com as tendências que a gente tem por aí de proteção do meio ambiente, gasto mínimo de energia, conforto térmico, enfim, né? Tem uma área muito bacana, uma área verde aqui nessa foto não dá para ver muito bem, que foi uma área que foi plantada pelos alunos. Então aqui tem pé de romã, tem toda a parte de vitivinicultura. Acho que depois tem uma foto que dá para ver para o lado de cá, onde tem alguns dos campos experimentais de uva, né, plantada, a parte de vitivinicultura. Mas eu falei que ia comentar um pouquinho dessa história aqui. Isso aqui começou, na verdade, foi uma doação de um indivíduo chamado Robert Mondavi. Robert Mondavi foi um dos pioneiros com os vinhos da Califórnia, né, que se tornaram muito famosos, e ele se tornou um homem muito rico. E ele, durante a história dele, né, dos vinhos da Califórnia se tornarem vinhos famosos, disputarem com os vinhos franceses, ele, num dado momento, contou com a ajuda do pessoal aqui da vitivinicultura, né? Isso é retratado num filme. Fica a dica aí para o fim de semana, tá? Esse filme aqui deve ter no Amazon Prime, deve ter no... Eu não sei se tem no Netflix. Se procurar, é capaz de até achar no... como é que chama? No YouTube, tá? Deve ter por aí. A tradução em português do filme foi O Julgamento de Paris, que conta a história verídica, né, desse camarada aqui, que era o Robert Mondavi, que acabou disputando um teste às cegas os vinhos californianos contra os vinhos franceses, e para surpresa de todos, principalmente dos juízes, que eram todos franceses, o vencedor foi o vinho dele, o vinho da Califórnia. Ele se tornou um homem muito rico, e quando ele se aposentou, dá para ver aqui assim, ó, Robert Mondavi Institute for Wine and Food Science, ele doou a bagatela de $15 milhões para a construção dessas instalações aqui. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente percebeu, né, como existe, pelo menos nos Estados Unidos, essa cultura de que, se você é um empresário muito rico, você tem muito dinheiro, normalmente você faz doações. Essas doações não precisam ser desse montante todo, mas elas são muito comuns como bolsas, inclusive para alunos. Então, todo ano existem eventos onde eles premiam os alunos com bolsas que o aluno pode usar para a pesquisa dele, pode utilizar, se ele quiser usar esse dinheiro é dele, se ele quiser pagar o aluguel dele com isso, ele pode também. Muito bem. Aqui a foto uma outra vista do prédio, né, onde tem as uvas, né, que o pessoal usa para fazer as pesquisas com a parte de vitivinicultura. Então, o prédio, né, é chamado de RMI, o Robert Mondavi Center para Food Science desse lado, e a vitivinicultura desse lado de cá.
Tá? Prédio muito moderno, só para mostrar um pouquinho da visão interna dele, né? Tem uns auditórios muito grandes que o pessoal utiliza tanto para aulas quanto para algumas classes de análise sensorial, os provadores fazem testes, né? Eu fiquei no laboratório da professora Alison Mitchell, que é professora da área de Food Chemistry, dentro do prédio do Food Science and Technology. A professora Alison Mitchell trabalha muito com a parte de química de alimentos e a parte de toxicologia de alimentos, de compostos tóxicos que podem estar presentes nos alimentos, gerados pelo processamento ou então naturalmente presentes nos alimentos. O grupo da professora Alison também é o número 1, vamos dizer assim, no mundo em pesquisa de química de amêndoas. Eu vou falar sobre as almonds já. Aqui é uma foto que tirei no dia que estava indo embora, então por causa da pandemia já estava todo mundo de máscara ali, né? Então, só para mostrar que eu estive lá mesmo, tá? O projeto que eu fui executar no exterior envolvia essa parte de toxicologia, por isso que foi escolhida a professora Mitchell, e o nosso objetivo era a determinação simultânea e estimativa da ingestão diária de acrilamida, furano e derivados de furanos em alimentos. Só que, como a gente foi para lá, pegou a época de pandemia, e a gente acabou não conseguindo fazer essa parte de ingestão diária, mas a gente desenvolveu métodos, né, para poder fazer, ter o maior aproveitamento possível do tempo que a gente esteve lá. Então, foram basicamente 3 subprojetos nos quais a gente trabalhou. Eu vou pincelar rapidamente para mostrar para vocês algumas coisas mais novas, mais modernas que a gente fez por lá. Tá? É uma foto minha dentro do laboratório, próximo dos equipamentos de cromatografia. Aqui é um dos equipamentos que eu mais trabalhei enquanto eu estive por lá. O primeiro projeto que a gente trabalhou, esses 3 projetos possivelmente vão sair daqui, possivelmente não, certamente sairão daqui 3 publicações. São 3 trabalhos com começo, meio e fim, principalmente envolvendo o desenvolvimento de métodos, né? Isso daqui é o seguinte: quando você tem nos alimentos um aminoácido asparagina e qualquer tipo de açúcar redutor e aplicação de calor, normalmente calor acima de 120 graus centígrados, você induz uma reação química com formação da base de Schiff, formação de imina e uma série de reações nas quais você tem a formação da acrilamida. Esse compostozinho aqui, ele vai aparecer muito em alguns alimentos, como é o caso da batata frita, do café, produtos de panificação, e ele tem um problema toxicológico, né, que se você ingere muito esse composto, se os alimentos contêm muito dele, ele vai fazer adultos de DNA, impedindo que o DNA, na hora que ele vai abrir a fita de DNA para fazer replicação, tradução, etc. e tal, começa a gerar erros e isso pode levar ao surgimento de câncer. Tá? Então, esse era um dos compostos alvos que a gente trabalhou por lá. Outro composto que a gente trabalhou, que é um composto mais recente, que foi colocado no mesmo grupo toxicológico da acrilamida, é o álcool furfurílico. É um composto que vai ser encontrado em grande quantidade em café, em produtos torrados, né? E ele também tem essa capacidade de, no organismo, interagir com algumas enzimas, né? E com isso ele vai formar adultos com DNA também. Então, vamos dizer assim, o que ele pode causar é muito semelhante ao que a acrilamida causa. Tá? Qual que era o problema aqui? O problema é que álcool furfurílico você determina por GCMS. E o método de escolha para determinação de acrilamida é LC-MS-MS. Então, a nossa primeira etapa aqui foi tentar desenvolver um método de baixo custo que pudesse ser utilizado para determinação simultânea de acrilamida e de álcool furfurílico. Tá? Para isso, a gente lançou mão da microextração em fase sólida, fazendo derivatização on-fiber. Então, basicamente, o que a gente fazia era o seguinte, para quem não conhece, a USPME, Solid Phase Microextraction, a abreviatura, né, de SPME, você tem um cabo de fibra ótica e nele você tem um material adsorvente, que pode ser um material polar, apolar, pode ser polidimetilsiloxano, pode ser poliacrilato, pode ser misturas de polímeros, né, de vinilbenzeno com PDMS e assim por diante, que eles vão absorver ou adsorver os componentes que estão no headspace da sua amostra. Né? Então, o que a gente fazia aqui era, isso foi uma das coisas que a gente aprendeu por lá, né? Desenvolvendo, vou mostrar já os frascos de geração de gás padrão estável,
Você colocava o derivatizante aqui dentro, você aquece essa mistura, você aumenta a pressão de vapor, o derivatizante vem para o headspace, dopa a fibra, em seguida você faz o mesmo com a sua amostra. Então, os seus analitos vão migrar para o headspace, a fibra vai extrair, vai concentrar e vai derivatizar ao mesmo tempo, né? De modo que você possa levar isso para o GCMS. Por que GCMS? Porque a técnica de LC-MS, LC-MS-MS, embora seja muito versátil, a gente queria uma metodologia que pudesse ser usada por GC, que é o equipamento mais comum, e também que você gasta menos dinheiro para manter esse equipamento, né? LC-MS demanda vamos dizer assim, de muito mais recurso financeiro, né? Então a gente desenvolveu esses frascos de gás padrão estável. Basicamente era uma mistura de resina SDVB com óleo de silicone, que é o óleo de bomba de vácuo, né? Então a gente fazia toda uma preparação desse material para deixar ele isento de substâncias voláteis que interferissem na análise, né? Então aqui dá para ver que fica o material depositado, deixando um frasco de cabeça para baixo e um na posição normal aqui, né? A gente preparava ele, dopava com o material derivatizante, e a gente fez toda uma avaliação para ver a quantidade extraída do derivatizante ao longo do tempo, para ver a qualidade, para ver se ele se mantinha, né? E com isso a gente conseguiu, né, derivatizar aqui o furfuril álcool trisililado, né? Então o grupamento álcool que recebeu a sililação, a acrilamida, essa sililação ocorre em duas posições, tanto no grupamento amino como no oxigênio aqui em cima, que é o padrão interno deuterado, tá? Então a gente conseguiu desenvolver esse método, otimizou ele, empregando metodologias de superfície de resposta, otimizando as variáveis tempo, temperatura, quantidade de derivatizante, e determinou, né, fez toda a validação do método em diferentes amostras. Eu trouxe duas aqui, que é o almond butter, né, que é a manteiga de amêndoa, e café em pó, né? E aí os níveis aí que a gente conseguiu encontrar, determinar com limites de detecção bastante baixos, comparáveis aos limites de detecção que são alcançados por LC, MS-MS para esse tipo de análise, tá? Um outro projetinho aqui que a gente teve envolvido era a determinação de furano em café, tá? O furano e os seus derivados metilados, né, eles também são formados durante a torrefação do café. Então, eles podem vir tanto da gordura que está presente dos lipídios, quanto aminoácidos que podem sofrer degradações, né, devido à reatividade de aminoácidos, que no caso, um exemplo, a aldosterona, ácido ascórbico também pode, que é muito reativo. Essas moléculas podem se combinar numa série de reações químicas e formar furanos e derivados, né? Os furanos, uma vez que são ingeridos através do café, no caso aqui que era a amostra-alvo, eles podem sofrer uma abertura aqui pelo metabolismo do nosso organismo, e aí você tem esses compostos aqui que deixam de ser cíclicos, né, e se tornam também passíveis de fazer ligação no DNA, né? Então, causando o mesmo problema que a acrilamida causa, o mesmo problema que o álcool furfurílico causa, né, que quer gerar adulto de DNA, tá? Para essa determinação, a gente empregou essa tecnologia de Needle Trap Device. Semelhante ao SPME, ela é uma técnica de microextração, mas ela fica o material de empacotamento, aqui no caso Tenax, Carboxen, Carbopac X, fica dentro de uma agulha. Então você tem uma seringa, uma bomba seringa na extremidade, que você faz o vácuo, e você vai então puxar os voláteis aqui para dentro, e eles vão ficar trapeados, de modo que você extrai e concentra esses analitos, e depois você só leva isso daqui lá para o GC, para o interior do GC, usando um liner especial, e aí então você dissolve os analitos. É uma metodologia muito versátil e muito rápida se comparada ao GC, ao SPME, além do fato de ser exaustiva no volume que você usa que você puxa, né, para capturar esses voláteis aí, né. A mesma coisa, a gente fez aplicação de metodologia de superfície de resposta para otimizar variáveis de temperatura de extração e volume de fase gasosa que foi extraída, tá? Que mais? Validamos as metodologias, né, determinamos aqui os compostos de algumas amostras de café, isso aqui é miligrama por quilograma, e por fim, a gente trabalhou num terceiro projeto, esse aqui é bem interessante, que tem a ver com as mudanças climáticas, né? Na Califórnia tem muitas queimadas, e das queimadas
formam-se esses compostos que são fenólicos, né? Fenólicos voláteis. Esses fenólicos voláteis são absorvidos normalmente pela folha da planta e pode ser levado para os frutos. É um problema muito sério que está acontecendo com os vinhos. Aí o vinho, depois de pronto, ele tem sabor de fumaça, né? Então, a Califórnia é a maior produtora de amêndoas do planeta, 80% das amêndoas são produzidas na Califórnia, que são as fotos de algumas plantações, né? E essas amêndoas são consumidas in natura, salgadas, torradas, enfim, né? E a gente fez, então, apresentou esse projeto, foi o primeiro projeto em parceria com a professora Mitchell, né? E foi financiado pelo Almond Board of California, né? E a gente fez, então, pegou as amêndoas, né, que é o frutinho, né, separou ele em epicarpo, mesocarpo, endocarpo, e foi quantificar esses fenólicos voláteis, né, nas diferentes frações. Aqui está o cromatograma da separação desses compostos, otimizou também, validou o método, né, e encontrou em variedades mais duras, provavelmente com maior quantidade de lignina, que deve ligar esses compostos, né, então encontrou algumas quantidades, mas muito menos do que se esperaria ou do que é encontrado no vinho, né? Então não chega a gerar um problema de sabor, né? Bom, basicamente o que eu tinha preparado para vocês era isso daí. Agradecer a USP e ao IQISC em especial pelo incentivo em sair, em poder ter essa experiência maravilhosa aí, que foi a experiência do pós-doc no exterior, e a FAPESP, né, pela bolsa concedida aí também. Tá certo, gente? Agradeço pela atenção, espero não ter me alongado demais, e vamos passar a palavra para o Rafael. Muito obrigado. Obrigado, Stanislau. Muito boa a sua apresentação. Vou passar a palavra para o Rafael, nosso último palestrante de hoje. Obrigado, Rafael. Obrigado, Daniel. Obrigado, Stanislau. Parabéns, Stanislau, pela apresentação, muito bacana. Eu agradeço ao Daniel pelo convite, agradeço também ao incentivo que a direção tem dado nos docentes em realizar o estágio sabático, que é uma coisa extremamente importante para a gente, né, no desenvolvimento da carreira, especialmente para quem está começando, né. E então eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha experiência, né, de como foi o pós-doc, né, de como foi esse período sabático no exterior. Eu só vou ver como é que eu faço isso aqui. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Perfeito. Está no ponto. Então, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês é justamente toda a experiência que foi, especialmente numa época de pandemia, né? Em que eu cheguei na Pensilvânia, eu fiquei na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, trabalhando na Universidade de Pittsburgh, em que eu cheguei com uma pandemia, com um pico de pandemia, e saí com outro pior, né? Então foi uma experiência, assim, foi muito bacana, a vivência nos Estados Unidos, viver numa cidade que nem, comparada a Davis e comparada a Colorado e comparada a Boulder, talvez seja a maior das três, né? E tem um aspecto histórico muito interessante, porque se você for pensar nos Estados Unidos, cada docente ficou num ponto dos Estados Unidos. O professor Marcelo ficou mais numa região central, o professor Stanislau ficou na costa oeste, eu fiquei na costa leste, né, próximo de Nova York e da Filadélfia, né. Então, o que eu vou mostrar para vocês é justamente um pouco dessa história, né, porque é uma cidade bastante histórica, tem uma importância histórica significativa nos Estados Unidos, né, especialmente por se tratar de uma cidade de fronteira, né. O estado da Pensilvânia participou das 13 colônias, era um dos estados componentes das 13 colônias americanas, então tem um aspecto histórico muito interessante. E a cidade de Pittsburgh, ela começou com uma colônia francesa, que se formou ao redor de um forte, e que era o chamado Forte do Duquesne, que tem uma influência francesa. Como a estado da Pensilvânia faz uma divisa com o que é hoje o Canadá, que passou durante muito tempo sob influência francesa, então ele tem muito da terminologia, muito das palavras, muito do contexto dentro da cidade, também tem um aspecto francês, tem uma cultura francesa muito forte. Então, e por se tratar e por ela ficar no oeste do estado da Pensilvânia,
se tratava justamente de uma cidade limite entre as 13 colônias e o território ocupado pelos nativo-americanos. Então, era uma cidade que começou como uma vila de 4 mil habitantes, né, até por volta do século XVIII, e que foi crescendo à medida que a indústria metalúrgica começou a ganhar relevância. E nisso ela foi chamada de Iron City. Nesse período, a gente observa, ela teve um crescimento exponencial gigantesco, né? Que ela saiu de 1.500 habitantes para quase 50 mil habitantes em pouco mais de 50 anos, né? E a partir daí foi só crescimento, e a indústria metalúrgica foi sempre um motor, né, um carro muito importante para o desenvolvimento da cidade, né? Obviamente, a partir daí a gente teve a Steel City, né, que foi justamente quando o aço passou a ser talvez a fase mais conhecida da cidade de Pittsburgh, que é quando o aço toma a principal relevância e se torna a principal atividade. Nisso traz também um aspecto ambiental complicado, porque por causa disso era considerada uma das cidades mais poluídas dos Estados Unidos, justamente por essa atividade industrial metalúrgica intensa, né? E que por causa dessa atividade, por causa desse conglomerado de indústrias, né, ela se tornou, em 1910, a 8ª maior cidade dos Estados Unidos, com quase 530 mil habitantes. Então, para vocês verem como foi esse crescimento exponencial da cidade de Pittsburgh nesse período, e que hoje, pelo declínio da atividade industrial e a concorrência também dos produtos chineses, do aço que vem da China, ela teve o declínio da indústria siderúrgica e o serviço começou a ter a ascensão de indústrias de alta tecnologia e serviços que foram impulsionadas então pelas 3 grandes universidades da cidade, que é a Universidade de Pittsburgh, chamada UPitt, a Universidade de Carnegie Mellon e a Universidade do Castle. São 3 universidades que ficam na região central de Pittsburgh, dentro da própria cidade de Pittsburgh, né? E que hoje compõem o principal fazendo com que a cidade se torne uma cidade extremamente universitária, né? Então com isso ela compartilha essa semelhança com o que é hoje São Carlos, né? Em termos de população, ela é um pouco mais populosa que São Carlos, mas também não é uma coisa que se diga, não é uma cidade gigantesca, como, por exemplo, São Paulo, ou Los Angeles, ou Sacramento, né? Bom, a cidade, basicamente, ela tem a parte cultural dela, ela gira em torno dos esportes. Lá a gente tem, basicamente, tem 3 esportes fundamentais lá, que é o futebol americano, que é da franquia do Pittsburgh Steelers, a PPG Arena, que é do Pittsburgh Penguins, que é o hockey, e o beisebol, que é o Pittsburgh Pirates. Dos 3, obviamente, o Pittsburgh Pirates o beisebol é o primo pobre, não ganha nada faz muito tempo, então é o primo pobre de todo mundo. Agora, as outras 2 franquias, que são os Penguins e principalmente os Steelers, são franquias que são bem estabelecidas e que cada jogo de cada uma é uma festa, né? É importante, é bacana também dizer que lá também tem a sede da Heinz, né, que é a fábrica ketchup, mostarda, condimentos, e a sede da empresa fica justamente na cidade de Pittsburgh. E eles têm um museu que é muito interessante de visitar, que eu não tive a oportunidade de visitar porque estava fechado em função da pandemia, mas que tem essa característica. Então, você consegue visitar esse conglomerado, toda a indústria, toda a parte histórica, e o prédio ele é conservado da maneira que ela foi construído, idealizado, né, no século XIX. Então, é bem bacana isso também. A cidade, ela é agradável durante o ano, ela tem uma temperatura amena, o verão não é extremamente quente, tem umas 2 semanas que faz uma temperatura relativamente alta, perto dos 30 graus, mas nada parecido com o que a gente tem aqui, no extremo verão, e o resto do ano é uma temperatura amena, e no inverno a possibilidade de neve é grande, porque a gente está próximo dos grandes lagos, então ali em Pittsburgh você tem uma umidade que vem constantemente dos grandes lagos, então a precipitação na forma de neve no inverno é certeza que você sempre tem pelo menos uma nevasca vai acontecer ali. Talvez não tanto quanto no Colorado, mas com certeza também a gente passa por essas situações.
trabalhei na Universidade de Pittsburgh, né? Ela figura entre as 60 melhores universidades americanas. A parte de química é muito forte também lá, mas a Pittsburgh é muito conhecida pelo aspecto médico, pela pesquisa médica, né? Então você tem a franquia da UPMC, que é a universidade, que é o Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, é uma referência em várias áreas médicas, especialmente ginecologia e cirurgia vascular, cardiologia. São são cerca de 30 mil alunos dentro da universidade, distribuídos em 5 campi. O custo da universidade varia entre $34 mil o curso todo. O professor com quem eu trabalhei foi o professor Shigeru Amemiya, é um professor que fez doutorado na Universidade de Tóquio, então ele tem origem japonesa e veio trabalhar nos Estados Unidos. Trabalha na área de nanoeletroquímica, ultramicroeletrodos, eletroquímica de interface, né? E o prédio onde o departamento de química fica, né, é justamente o Chevron Science Center, que é um prédio que tem uma infraestrutura fantástica, né? Só que a percepção que eu tive também é que, em comparação, por exemplo, à nossa infraestrutura também é muito bem servida, né? A gente tem o laboratório onde eu fiquei, ele não perde nada, o laboratório que a gente tem aqui não perde nada, o laboratório no qual eu trabalhei lá no Chevron Science Center, né? Como é que foi esse desenvolvimento do projeto? O desenvolvimento do projeto do qual eu vou trabalhar, que é justamente com ultramicroeletrodos, o desenvolvimento desses ultramicroeletrodos duplos de fibra de carbono, ele começou de uma maneira um tanto quanto complicada, porque eu cheguei por volta do dia 6 de março, lá nos Estados Unidos. 10 dias depois foi decretado o lockdown, ninguém conseguia fazer mais nada, a universidade fechou totalmente para atividade de pesquisa, para qualquer atividade, e só foi reabrir em junho, no dia 14 de junho, meio do ano, já no verão. Então eu passei basicamente 3 meses dentro desse pós-doc, única e exclusivamente em trabalho remoto, né? Que foi quando a gente colocou nesse trabalho remoto, eu pude colaborar com o trabalho que foi publicado no Electrochemical Society, que avaliava alguns paradigmas sobre reação de hidrogenação em superfícies, né, para mecanismo de reação de hidrogenação em superfície de platina, superfície metálica. Então foi durante esse período, nessa primeira fase do período remoto, foi muito complicado, porque eu só podia fazer coisas, eu só podia trabalhar de maneira remota e não podia iniciar de fato a parte experimental da pesquisa. Então aí a partir de 14 de junho, que a gente começou a trabalhar num período mais restrito, que tinha que ter os revezamentos dentro do laboratório, né, para não promover aglomeração, todo mundo devidamente com máscara, já desde aquela época. E então o que a gente começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar então a desenvolver, a fabricar esses eletrodos, ter um know-how de como preparar esses eletrodos. Esses eletrodos, eles são preparados por extrusão de um capilar, né, que tem 2 poros, e que esse capilar, deixa eu ver se eu como, e que esse capilar, ele tem 2 poros que são preenchidos por 2 fibras de carbono antes de se realizar essa extrusão do vidro, desse capilar de vidro. Então nós preenchemos manualmente esses 2 capilares, né? Esses capilares eles têm um diâmetro de 100 micrômetros aproximadamente, e uma vez que esses capilares ficavam totalmente preenchidos pela fibra de carbono, se fazia a extrusão do vidro a partir do aquecimento de uma região central do capilar e por ação da gravidade. Preparando-se, então, se preparava 2 ponteiras desse tipo aqui, né? Aqui você tem uma visão de 360 graus dessa ponteira, são 4 imagens de microscopia óptica, né? Em que se fazia, posteriormente, o que seria feito? Se trabalharia com essas fibras de tal maneira que com um eletrodo se faria uma varredura de potencial, que seria que a gente trabalha como um eletrodo gerador, que é justamente esse eletrodo aqui que representa como seria a variação de potencial com o tempo, e um eletrodo coletor, que é o outro onde você observaria uma reação contrária à reação que se observaria no eletrodo gerador. Então a intenção de se preparar uma dupla fibra desse tipo é o seguinte: como esse eletrodo teria um potencial constante,
os níveis de corrente de fundo seriam muito mais baixos do que do eletrodo gerador, em que se faria uma varredura de potencial, e a partir daí você teria um ganho de sensibilidade, pensando, né, com um limite de detecção mais baixos. De tal maneira que o produto, a espécie que era formada no eletrodo gerador, seria posteriormente sofrer uma reação eletroquímica contrária, que ela sofreu no gerador, no eletrodo coletor. Então, a ideia de se preparar isso é justamente, a ideia de montar esse eletrodo é justamente você ter a versatilidade de trabalhar com um eletrodo que tem uma dimensão micrométrica, afinal de contas, esses fibras de carbono têm um diâmetro de 7 micrômetros, e com a vantagem de não se perder limite, com a vantagem de se trabalhar com uma voltametria de varredura rápida, em que você tem uma resolução temporal e espacial, sem o problema da corrente de fundo, porque quanto maior a velocidade de varredura que se faz no gerador, maiores são as correntes de fundo, que prejudica a detecção de espécies em concentrações muito baixas. Então, para isso, você tinha o eletrodo coletor, que permitia fazer esse trabalho, que permitia fazer essa detecção. Então, aqui, só como uma vez, um dos problemas que a gente teve também foi o seguinte: por que teve esse período restrito também? Porque nesse período restrito, o equipamento que fazia o corte dessas fibras de carbono, porque aqui nessas imagens as fibras não estão cortadas, tá? Elas estão completamente alongadas. Elas não têm nenhum corte para delimitação de tamanho delas. O equipamento que fazia isso ficava numa central de nanotecnologia, próxima à universidade também, que foi reaberta só um mês depois. Então eu tive que trabalhar, eu fui basicamente nessa primeira readaptação, foi simplesmente para tentar aprender a fazer a construção dos eletrodos, a manipular isso, porque esse capilar de vidro também tem um diâmetro de 2 milímetros, então é uma instrumentação muito pequena, para aí, quando tivesse essa abertura, né, quando voltasse a atividade desse centro, a gente pudesse utilizar esse moinho de íons focalizados para a gente poder fazer o corte apropriado da fibra de carbono, né? Então, uma vez que essa fibra de carbono é cortada, ela tem esse aspecto, né? Tem essa característica, ela tem essa imagem em que você percebe justamente, isso aqui são imagens de microscopia de eletrônica de varredura, em que você tem as duas fibras de carbono exatamente em paralelo uma com a outra, com espaçamento nanométrico entre elas, tá? Que foi o que a gente colocava dava designação como nanogap. Então, aqui aqui é justamente esses dois voltamogramas mostram justamente como é o perfil eletroquímico, né, dessas duas fibras quando a gente trabalha numa velocidade de varredura mais baixa, no caso aqui 100 mV por segundo. Então você não tem uma histerese alta, que é justamente essa discrepância entre o sentido direto e inverso de varredura, e que você tem uma eficiência de coleção bem alta, tá? Quando você tem uma proximidade, quando você tem um gap nanométrico entre as fibras, que é uma eficiência de coleção que gira em torno de 90%. Porém, quando você aumenta a velocidade de varredura, o que acontece? Você observa justamente o perfil, uma alteração do perfil, que é quando você tem um transporte de massa que não é suficiente para alimentar para fazer a manutenção dessa corrente nesse platô. Então você começa a ter um perfil de pico. Tá? Outra coisa que é importante é, se vocês observarem a escala de corrente, as correntes aqui são muito maiores. Né? Então, boa parte dessa corrente também é corrente capacitiva, que é originada justamente dessa varredura de potencial. O que a gente observou? Isso já tinha sido publicado, tá, pelo grupo, e onde eu me inseri? Esse eletrodo, ele estava apresentando uma dificuldade, estava apresentando uma dificuldade, um problema característico a altas velocidades de varredura. Eles observavam que, quando se tinha uma velocidade muito alta, se apareciam picos nas extremidades do coletor, tá? E esses picos, e a corrente, e essa colinha base, ela também aumentava de valor de corrente. Então você tinha uma corrente de fundo maior do que você esperaria normalmente, o que seria prejudicial do ponto de vista analítico.
E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar com diversas possibilidades, né, de como seria, de por que isso aconteceria. Um dos maiores vilões nesse sentido seria, deixa eu só ver que eu acho que está faltando um dos slides. Ele pulou um dos slides. Não pulou, tá certo. Um dos problemas que talvez aconteceria seria em função da área desses eletrodos. Então, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou na selagem desses eletrodos por dentro, tá? Esses eletrodos, então, foram selados usando uma resina, tá? Que foi injetada num capilar, pelo capilar por uma agulha. E aqui a gente tem duas imagens, uma de microscópio estéreo e outra de microscópio óptico, mostrando aqui a fibra de carbono, né, que era uma coisa extremamente difícil de visualizar, dada como ela se apresentava no microscópio óptico. A gente tinha que muitas vezes girar a fibra de carbono constantemente para poder localizar essa fibra. E aqui vocês veem a resina preenchendo esse poro. Uma das ideias seria que justamente o fato da solução infiltrar no poro promovia, né, provocava o aumento de corrente, esses picos nas extremidades. Então, o que a gente fez? A gente selava só um poro, e a partir daí a gente comparava poro selado com poro não selado, para ver se a gente observava esses picos de capacitância, né, se a gente observava esses picos de extremidade. Então, o que aconteceu? Quando a gente fazia essa selagem, de fato, o que a gente observava era uma diminuição dos picos nas extremidades. Tá? Mas isso não diminuía, por exemplo, que a gente costuma chamar na eletroanálise, né, de esse envelope de capacitância. Ou seja, mesmo com altas velocidades de varredura, mesmo selando esse eletrodo, a gente percebia que tinha essa característica, né? Você tinha essa condição de picos nas extremidades. E o envelope continuava nas mesmas dimensões. Então a gente começou a discutir, então o que a gente discutiu e pensou é o seguinte, que nesse momento, esses eletrodos eles estavam funcionando como um capacitor comum, né? Como se fosse um capacitor de placas, em que como a distância era nanométrica e o meio, você gerava um campo elétrico entre o eletrodo gerador e o eletrodo coletor. E que, como o meio que a gente estava trabalhando era um meio condutor, esse meio ele permitia a descarga desse capacitor pela passagem de corrente entre um eletrodo e outro. Então a ideia disso, isso acontecia basicamente quando a gente tinha altas velocidades de varredura. Porque em baixas velocidades de varredura, você tem tempo, né, quando você faz a velocidade de varredura numa diferença de potencial de 0,6 volts, que era mais ou menos a diferença de potencial que a gente utilizava para fazer análise, né, para fazer os estudos de avaliação de contato e tal, com a sonda eletroquímica, a gente via que a 100 milivolts por segundo você não observava esse pico, esse processo, né? Porque a polarização do eletrodo gerador demorava em torno de 5 segundos para acontecer. Porém, quando você fazia isso a 500 volts por segundo, que era utilizando uma velocidade bem mais rápida, né? Você tem uma polarização uma variação de potencial de 0 a 0,6 volts em 1 milissegundo. De tal maneira que, como a polarização é tão repentina, que ela faz com que você tenha um campo elétrico tão intenso entre os dois eletrodos que haja a descarga a passagem de corrente entre os dois eletrodos. E aí você observa o quê? Justamente a corrente capacitiva. É importante falar também que é o seguinte, quando você faz a polarização aumentando a velocidade de varredura, você está justamente também aumentando a corrente capacitiva no eletrodo gerador. Nisso, você promove valores, intensidades de corrente também mais altas, não só nos picos, nas extremidades, mas também no envelope que se observa no eletrodo. Então, esses dados a gente vai organizar, vai sair publicações justamente dessas conclusões que a gente tirou a partir desse trabalho, né, a partir dessa avaliação. E
O que isso vai trazer de importante para a linha de pesquisa aqui? Uma das coisas que foi um tanto quanto complicada lá foi justamente o controle da distância do gap, porque isso não era possível de controlar qual a distância que ele ia ficar. Muitas vezes eles ficavam numa distância tão grande que a eficiência de coleção era mínima. Muitas vezes eles ficavam tão grudados um com o outro que você tinha contato entre as fibras, e aí você fechava um circuito e entrava em curto. Então desses eletrodos, acabou o que acontecia? Esses eletrodos de dupla fibra, muitas vezes, eles tinham um aproveitamento de construção, de fabricação, muito baixo. Então, qual a ideia que surgiu a partir daí que a gente vai desenvolver aqui no Brasil? Em vez de trabalhar com 2 eletrodos de trabalho, a gente trabalha com um eletrodo de trabalho, né, e um eletrodo de referência no mesmo capilar, no mesmo tubo de vidro, com os 2 poros. De tal maneira que um poro você tem o eletrodo de trabalho e o outro poro você tem o eletrodo de referência. De tal maneira que, em vez de você ter aquele arranjo eletroquímico convencional de macroeletrodos, de um eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência, um eletrodo auxiliar, cada 3 conectores, 3 ali, cada uma célula eletroquímica formal, na verdade, o que a gente quer fazer? Trabalhar com um eletrodo de tal maneira que toda a célula eletroquímica fique confinada a um capilar de 2 milímetros. Tá? De tal maneira que esse aqui a gente vai estar com o eletrodo de trabalho, em que a gente vai fazer o contato e vai ter a fibra de carbono onde vai acontecer a reação eletroquímica, e aqui a gente vai ter um eletrodo de referência, né, em que a gente vai trabalhar, onde a gente vai ter justamente a medida com o controle de potencial aplicado ao eletrodo de trabalho, imediatamente ao lado, já próximo ao eletrodo de referência. Isso é uma coisa fantástica, porque isso vai diminuir demais um dos aspectos mais problemáticos de trabalhar com microeletrodos, que é a queda ômica, porque como a área de superfície do eletrodo é tão pequena, a queda ômica desse sistema ela é muito grande. Quando você trabalha com um eletrodo de referência tão próximo ao eletrodo de trabalho, você minimiza esse problema, além do que você ainda tem a possibilidade, você ainda tem a vantagem de que esse eletrodo de referência, como as correntes você está trabalhando com ultramicroeletrodo, as correntes normalmente são muito pequenas, então o eletrodo de referência você pode dispensar um eletrodo auxiliar. Então você dispensa todo aquele arranjo de 3 eletrodos complexos e trabalha com um sistema de 2 eletrodos muito mais simples. Tá? Então, a partir daí, esse foi a última coisa que a gente chegou a trabalhar, que a gente desenvolveu, né, lá. Eu voltei no final do ano, de dezembro, eu cheguei aqui em dezembro, porque esse aqui é só para mostrar para vocês como foi a curva, né, como dos momentos, né, cronológicos da minha chegada e da minha partida dos Estados Unidos. Eu cheguei na primeira onda nos Estados Unidos, então 20, então aqui a gente estava girando em torno do que é 50, 60, estava começando aquela primeira ascensão de 50, 60 mil casos por dia, né? 10 dias depois a gente já teve o primeiro lockdown, aí a gente teve aquele crescimento, aquela segunda onda no verão, e aqui o que foi a tragédia anunciada da terceira onda, que foi a terceira onda do inverno, que começaram os holidays nos Estados Unidos. Então, Thanksgiving, que é uma coisa muito tradicional nos Estados Unidos, é um feriado que é até mais importante do ponto de vista americano do que o próprio Natal. O que a gente percebeu é que nesse pico, a gente chegava num pico de quase de 300, teve dias que a gente observava 300 mil casos. Né? A média móvel ficou em torno de 250 mil casos por dia e com mortes por dia num pico de 4.500 mortes por dia. Então, nisso, por causa dessas ondas, por causa desses picos, eu vi o professor Marcelo, o Marcelo principalmente, mostrando fotos da convivência, tudo mais. A gente teve, nesse sentido, a minha experiência nos Estados Unidos, ela foi foi prejudicada, porque estava tudo fechado. Eu não conseguia assistir um jogo de futebol americano, que era uma coisa que eu adoraria fazer. Né? Eu não conseguia assistir um jogo de beisebol. Eu morava a 5 quadras do ginásio de hóquei. Eu não conseguia assistir um jogo de hóquei, porque estava tudo interrompido. Nessa terceira onda, você já estava tendo já tinham sido aplicadas novas restrições de locomoção dentro da universidade, né? E eu vi que semanas depois a universidade fechou outra vez. Então, a partir do momento que começou a ter um novo crescimento exponencial, e eu estava com a minha esposa também lá, né? Ela tem
ela tem uma comorbidade, ela tem uma doença, ela é asmática, então ela já tinha tido algumas crises, então a gente optou por bem nesse momento de voltar. Estava começando o inverno, a situação era essa, a gente optou por voltar. Então, foi uma experiência, para mim, foi uma experiência bem diferente, porque ela teve aspectos muito positivos, né? Que foi toda a experiência de viver ali da vida americana, né? Talvez que poderia ter sido muito, muito mais vivida se não fosse o contrabalanço negativo que foi a pandemia, né? E que não tinha como a gente fugir dessa pandemia e que prejudicou muito todo o aspecto cultural da vivência cultural dentro da cidade de Pittsburgh, tá? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? E eu agradeço demais o convite e o incentivo que a diretoria e que o Instituto dá para a gente para a gente realizar esse ano sabático, e que é um aspecto muito importante para qualquer docente dentro do Instituto e para os pós-graduandos que estão aí assistindo a palestra. Pensem com carinho sobre estágios sanduíches no exterior também, porque é extremamente importante, vai acrescentar demais a vivência de vocês, tá bom? Muito obrigado.